Vamos falar sobre aplicar pra gringa. O vídeo de hoje é muito simples, tá? Tem muita gente que me pergunta muitas coisas que fazem diferença ao aplicar pra gringa. Eles querem saber se tal coisa faz diferença, se tal coisa não faz diferença, porque criou-se meio que um mito na nossa área, uma ideia, talvez, de que as pessoas que aplicam pra gringa e que trabalham pra gringa são diferentes de alguma maneira, ou têm algum conhecimento específico de alguma maneira, ou então tem algo em específico que tá te impedindo de ir pra gringa. E eu conheci tanta gente, mas tanta gente que trabalha pra fora do Brasil, que eu percebi que essas coisas não fazem muito sentido. Então esse vai ser um vídeo pra tirar algumas dúvidas de vocês, né? Sobre o que faz diferença, o que não faz diferença, o que é imprescindível, o que é importante, o que ajuda, o que não ajuda. Vamos começar. A primeira coisa, e é a única, que é imprescindível. A única, tá? Várias das coisas vão te ajudar em muitos cenários, várias das coisas são importantes, podem ajudar, podem te destacar numa entrevista. A única coisa que é imprescindível pra você aplicar pra gringa é falar o inglês ou a língua do país, tá? Senão não tem como. É impossível. Sem ter um inglês decente ali, não precisa ser muito bom, tá? Eu não quero criar a ideia em você que você tem que falar igual um nativo de igual pra igual, não é isso. Se você tiver um inglês ali B2 pra B1, é aquilo que a gente chama de working proficiency, né? Você consegue trabalhar mais ou menos ali na língua, você consegue se comunicar, você consegue entender e se fazer entendido, é o suficiente. Eu falei inglês aqui barra língua porque alguns países precisam da língua do país. Por exemplo, se você vai trabalhar na Itália, você vai ter que falar o italiano, muito provavelmente, mas você não vai ter que falar o inglês. Em alguns países, como a Alemanha, que é o país que eu tô agora, algumas vagas você consegue falando apenas inglês, algumas vagas você precisa falar o alemão. Isso vale mais pra vaga presencial no local. As vagas remotas, né, que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, geralmente essas vagas são em inglês, independente do país, tá bom? Existem empresas, por exemplo, na Alemanha, que contratam pessoas de qualquer lugar do mundo, que você vai ter que falar inglês, não vai ter que falar o alemão, tá? E essa é a única regra de ouro. Tudo que eu vou falar a partir daqui ajuda, mas não é essencial. Até a segunda coisa, e alguns de vocês vão se surpreender ao ouvir isso daqui, que é faculdade. Eu falei, essencial é só inglês. Porque eu conheço, assim, vários desenvolvedores que trabalharam pra gringa remoto, que não têm faculdade, que não iniciaram faculdade ou então que não completaram faculdade. Eu conheço pessoas que conseguiram emigrar, sair do Brasil e ir pra outro país. A gente foi pra Inglaterra sem ter concluído a faculdade. Muita gente vai te contar online que faculdade é assim, é obrigatório, senão você nunca vai conseguir um emprego na gringa. Isso é mentira. Agora, eu preciso ser justo aqui também e falar que faculdade é um diferencial extremamente importante e ainda, além de ser um diferencial extremamente importante, às vezes é um requisito para alguns tipos de visto. Claro, se você vai trabalhar remoto para os Estados Unidos, você não precisa de visto de trabalho, certo? Eu trabalho assim, eu trabalho remoto para os Estados Unidos, eu não tenho visto de trabalho. Eu sou um contractor, uma PJ minha contra uma PJ dos Estados Unidos, né? E aí no meio tem um contrato. Agora, se você quiser imigrar para Holanda, para Alemanha, para Espanha, para Portugal, você precisa de um visto de trabalho. E alguns países, alguns tipos de visto de alguns países são muito facilitados caso você tenha uma faculdade. Nota, não são todos os países, não é o tempo todo, então faculdade não é um requisito obrigatório, mas, cara, vai facilitar muito a sua vida se você tiver. É isso que eu quero dizer. Ah, sobre o inglês também, eu esqueci de comentar. O inglês, além de obrigatório, ele também é um diferencial. Porque é óbvio, né? Lógico, você vai entrevistar em inglês. Quanto melhor você conseguir se comunicar em inglês, melhor você vai na entrevista. É extremamente óbvio isso. Quando você tem uma fluência na língua, as pessoas daquela língua acreditam que você é mais inteligente porque você consegue comunicar ideias complexas de maneira melhor. Então, né, ter um inglês bom é bem recomendado. Terceiro ponto é experiência. Aqui a gente vê online a maior cagação de regra da história do planeta Terra, que as pessoas dizem que só dá pra aplicar pra gringa a partir de X anos, e isso é plenamente mentira. Mas o que é verdade? É provável que você só consiga uma vaga pra gringa, provável que você só consiga tanto conseguir vagas presenciais em outros países, né, pra fazer o trâmite do visto pra você, quanto conseguir um trabalho remoto global, caso você tenha mais de 3 anos de experiência. Hoje em dia, a gente tem falado em mais de 5, talvez, porque é um mercado muito desafiador para quem não tem senioridade alta. Mas isso daqui eu quero deixar bem claro, não é uma regra. Sempre tem pessoas sendo contratadas com menos de 5 anos de experiência pra gringa, tá? Isso não é um impeditivo, não é uma regra, mas é algo que vai facilitar muito na sua jornada. Se você tem só 1 ano de experiência e tá aplicando pra trabalhar pra fora do Brasil, eu não vou mentir pra você. Vai ser bem difícil. Mas, novamente, não é regra. Se você quiser, é assim, inglês é um sonho, é isso que você realmente precisa. Mas vai ser muito difícil, né? Pouco provável, muito improvável. Quarta dica, aqui é uma dica bônus.
é quem tá patrocinando o vídeo de hoje. A gente já vai continuar com mais dicas, tá? Mas o patrocinador do vídeo de hoje é a Passaporte Tech, que dá uma consultoria especializada em internacionalizar sua carreira. Como é que funciona, né? Tem minha fotinha aqui no site, eles não estão me pagando pra usar essa foto, tá? Eu participei da consultoria deles também. Existem alguns planos aqui, mas o plano que eu quero falar sobre é o Consultoria Pass, que vai te dar 3 sessões individuais de 2 horas, com diagnóstico e uma estratégia pra você conseguir, de fato, aplicar pra gringa. Eles vão te dar um plano de ação personalizado depois de cada entrevista, tá? Então você vai receber ali PDFs bem extensos, personalizados pra quem você é. Você vai ter acesso a um grupo pra tirar dúvidas com eles direto ali no WhatsApp e acesso à comunidade. Se você vier do canal, eles vão te dar uma sessão extra aqui, certo? Então você vai ter 4 sessões e não 3. E essa sessão extra vai ser uma prática pra entrevista pra gringa. Então nota, por que você tá vindo aqui do canal? Quer dizer, nos próximos 7 dias, tá? Nos 7 dias seguintes ao lançamento desse vídeo, você vai ter uma condição especial, que é que você vai ganhar uma sessão individual a mais. Eles vão te ajudar em diversas coisas. Primeiro, em entender a sua história, seus planos, em entender qual país que pode fazer sentido pra você, quais opções de visto que existem, caso você queira otimizar seus impostos, se faz sentido uma mudança de uma residência fiscal, se faz sentido levar sua empresa para os Estados Unidos, para a Inglaterra, por exemplo. Caso você esteja buscando emprego, vão te ajudar a otimizar o LinkedIn e currículo com um foco global e vão te ajudar em todas as questões para internacionalizar sua carreira, tá? Se você não sabe exatamente se faz sentido ou não para você, vem aqui no site da Passaporte Tech, clica aqui em cima na direita em agende uma avaliação gratuita e você vai ver se faz sentido ou não para você no seu momento de vida, tá bom? Se você quiser internacionalizar sua carreira, a Passaporte Tech dá uma das, cara, pelos relatos, e lógico que eu também participei das consultorias, eu sei do que eu tô falando, uma das melhores consultorias para internacionalizar sua carreira, se não a melhor do Brasil, tá bom? Eu não conheço ninguém que faz um trabalho com tanta atenção quanto eles fazem, tá? Eu acho que vale bastante a pena. O link vai estar na descrição. Se você vier do canal, você vai ter a sua condição especial. Continuando aqui, o quarto ponto é, claro, um currículo que você consegue demonstrar a sua experiência real. A gente tem vários vídeos aqui do canal que eu falo sobre currículo, tá? Que eu falo, não é recomendado você ter foto, é recomendado você ter um header, é recomendado você fazer tal coisa, você descrever as suas experiências de tal e tal maneira. Se você pesquisar aí Augusto Galego currículo, vai ter, um monte de vídeo, eu não vou repetir tudo que eu falei nesses, mas enfim. Um bom currículo em inglês pesa muito. Isso é óbvio, né? E agora, a gente vai para algumas coisas que são mais circunstanciais, tá? Eu diria que essas 4 aqui, se você tem essas 4, você tá bem posicionado. São as principais. Mas as pessoas, elas sempre querem ter uma pequena vantagem. Elas sempre querem alguém que vai dar uma diferençazinha. E elas sempre têm dúvidas se algo vai dar diferença ou não. Então vamos explicar aqui as dúvidas principais das pessoas. A questão de visto ou passaporte. Para imigrar para outro país, a questão de visto ou passaporte pode ser um diferencial bastante grande. Para os Estados Unidos, com certeza é um diferencial gigantesco, já que, honestamente, o Trump fez uma loucura lá com os vistos de H-1B. E vai fazer muita diferença, porque em vários países, a empresa fica responsável por um trâmite do visto. Então existe uma certa burocraciazinha ali associada, existe um certo custo para a empresa para te oferecer esse visto. Alguns países isso é mais fácil, alguns isso é mais difícil. Então em alguns países a empresa vai estar mais disposta a te contratar com o tal do Visa Sponsor e alguns países menos disposta. De modo que você já tendo um visto, você já tendo um passaporte, sempre vai te ajudar pelo menos um pouco. Em alguns casos vai ajudar muito. No caso da Europa, se você tiver algum passaporte europeu, isso vai te permitir morar e trabalhar em qualquer país da União Europeia, né? Não é nem da União Europeia, é da área economicamente comum da Europa, algo nesse sentido, porque isso facilita muito, por exemplo, você trabalhar na Suíça também, que não tá na União Europeia. Então, sim, visto e passaporte sempre vão te ajudar, logicamente, não são imprescindíveis. Afinal de contas, existe visto para procurar trabalho. Por exemplo, países como a Alemanha, acredito que Portugal tem visto para buscar trabalho, tem visto de nômade digital, então você pode estar num visto desse. E se em algum momento você encontrar um trabalho, dependendo do lugar, tem como fazer essa mudança. Visto de trabalho, enfim, tem várias opções aqui. Questão do mestrado e doutorado, muita gente quer saber, e a minha visão é a seguinte: mestrado e doutorado são mais valorizados em Big Techs, até porque essas empresas estão trabalhando muitas vezes com coisas que são na fronteira do conhecimento, né? Como, por exemplo, inteligência artificial. Então, o Computer Vision, né? Então, um mestrado ou doutorado numa área tipo inteligência artificial, tipo Computer Vision, vai sim ser um diferencial grande para algumas vagas específicas de algumas empresas. Agora, via de regra, é uma diferença positiva, observável, mas ela não é gritante. Ela é mais acentuada nessas empresas grandes. Empresas pequenas, startups, ligam muito menos para mestrado e doutorado, mas claro, é melhor ter do que não ter. Agora, eu não fiz mestrado, não
não fiz doutorado, não planejo fazer. Nunca tive nenhum problema em trabalhar para vagas internacionais, né? Já trabalhei agora para empresas na Austrália, Estados Unidos, Itália, Espanha e Alemanha. Então trabalhei em 5 empresas internacionais. Nunca foi um impeditivo. Mas enfim, para algumas vagas, em algumas situações, faz bastante diferença, vale bastante a pena. O seu portfólio GitHub vai fazer uma diferença, principalmente para vagas mais júnior. Então qualquer questão aqui, né? Para uma vaga mais júnior vai ser muito difícil você conseguir trabalhar para fora do país, tanto remoto quanto indo para o país. Então acaba que não faz tanta diferença, porque muito provavelmente o momento que você vai conseguir esse emprego vai ser quando você for pleno para sênior, e aí o portfólio e o GitHub já não pesam mais tanto. Eles pesam muito mais no início da carreira. E no início da carreira você provavelmente não vai conseguir essa vaga, tá? Não é impossível, mas é difícil. Sua capacidade de comunicação, né, que vai junto com o inglês, mas enfim, comunicação boa por escrita, se portar bem na entrevista e tal, lógico que é importante. Localização e fuso horário é um ponto que pouca gente pensa sobre, mas por exemplo, o Brasil, ele tá num fuso muito parecido com vários locais dos Estados Unidos. Então existem vagas que só contratam pessoas da América Latina, né? Uma empresa dos Estados Unidos só contrata gente da América Latina porque ele quer que essas pessoas trabalhem no mesmo horário que os Estados Unidos. Eu já vi isso acontecer bastante, eu já vi gente que foi escolhida num processo seletivo por estar no mesmo fuso horário que a vaga. Então isso até confere uma vantagem para os brasileiros, quer dizer, para o pessoal da América Latina inteira, contra outros países, como por exemplo a Índia, ao aplicar para vagas nos Estados Unidos, por causa da questão do fuso. Então pode ser interessante no seu currículo você, né, botar onde você mora por causa da questão do fuso, e também você pode incluir ali o fuso, né, GMT-3, que é o caso do Brasil. Um décimo ponto, e aqui a gente tá indo para coisas mais genéricas, né, que não tem necessariamente a ver com trabalhar para gringa, só com trabalhar em geral, que inteligência artificial tá muito em alta, então você evidencia isso no seu currículo, você mostra que você sabe trabalhar com IA, ela é uma ferramenta que todas as empresas hoje em dia esperam que você tenha um domínio sobre IA, que você saiba utilizar IA, que você consiga conversar sobre uma harness, um cloud code e tal, até por isso eu trago mais esses assuntos aqui no canal. Questão de certificações, elas são úteis quando conectadas a uma vaga. Então, por exemplo, se eu vou ser um DevOps, tem umas coisas ali de AWS que podem ser úteis, GCP que podem ser úteis. Se eu sou um desenvolvedor de JavaScript, cara, certificação não vai fazer muita diferença, tá? Elas são boas em algumas determinadas áreas em específico. Web Dev geralmente não tem muito valor certificação. Tem pouco valor, claro, é melhor do que nada, mas tem pouco valor. Claro, networking, se possível, ajuda em todos os tipos de vaga, seja ela do Brasil, da gringa, na sua cidade, em outro país, networking sempre vai ajudar. E por último, mas não menos importante, a questão de entrevistas. Numa entrevista pra gringa, é muito mais comum do que no Brasil as partes de entrevistas de Elite Code e de System Design. Até por isso, né, eu criei um canal em torno disso. Eu falo bastante de Elite Code, eu falo bastante de System Design. Tem inclusive curso de Elite Code, curso de System Design, se você tiver interesse, aqui na descrição tem esses dois cursos, porque são partes da entrevista que não são tão comuns no Brasil, mas são muito comuns fora do Brasil. Então, pode ser muito importante você aprender isso. Não é toda entrevista que você vai fazer que vai cobrar isso, mas no meu caso, ao longo da minha carreira, mais que 50% cobraram um dos dois ou os dois. Então, se você tiver interesse, temos links aqui embaixo pro curso de Elite Code e de System Design. O trabalho que a gente faz aqui é excelente, então você vai ter um mês para pedir reembolso, caso você compre e não goste, né? Não é apenas a uma semana que o governo me obriga, né? Que a lei me obriga a te dar o reembolso. Te dou um mês para você assistir o curso e ver se você quer pedir reembolso, porque eu acredito na qualidade do produto, é realmente muito bom. Enfim, o link para os cursos vai estar aqui na descrição, tá bom? Valeu!